Crime que não sai de moda são os crimes praticados por pessoas que têm problemas emocionais graves. Não só o Psicopatas. psicopata, gente que tem doença psiquiátrica. Tá? Isso é no mundo inteiro. Por isso que tem filme no mundo inteiro, tem história no mundo inteiro. São pessoas que têm uma vontade de cometer crimes incontrolável, assim como o pedófilo, assim como o estuprador. Sim, são doenças, né? Eu sou fascinado por investigação nesse tipo de caso. Então, além de escrever livros, eu resolvi entrar no mundo digital, lanço o meu canal chamado Na Cena do Crime, aonde eu faço o quê? Eu consigo pegar casos famosos, eu vou atrás do inquérito, ou vou atrás dos laudos, vou atrás das imagens, e eu crio um roteiro de filme. Só que é um roteiro com eu narrando. Eu narro o que eu não tenho imagens, quando eu tenho imagens, eu ponho imagens, quando eu não tenho imagens, eu busco alguém que trabalhou nesse caso, ou um parente da vítima, para ele me dar uma entrevista, aí eu crio um roteiro e coloco no Na Cena do Crime. O roteiro que mais fez sucesso até agora lá, já alcançou 1.500.000 views, é o Maníaco do Parque, que é o típico serial killer. E a história dele, quando eu conto o meu roteiro, Raul, eu conto o meu roteiro, eu não conto a partir do crime, eu vou buscar a infância da pessoa. Entendi. É um documentário, praticamente. É um documentário. Então eu quero saber quem é o Maníaco do Parque. Eu vou buscar a história do cara. E aí, eu fui buscar a história do Maníaco do Parque. O Francisco de Assis Pereira, ele sofreu um abuso sexual familiar com 6 anos de idade. Ponto. Sofreu. Tá. Família muito humilde. E as famílias humildes no Brasil, eles põem o garoto para trabalhar. E trabalho pesado. Ele, na pequena cidade onde ele morava, no sul do país, ele foi trabalhar num matadouro de bois. Foi trabalhar. E, inicialmente, ele ajudava o funcionário que pegava, não sei se você sabe como é que mata o boi antigamente, eu não sei hoje, mas antigamente você tinha um grande martelo enorme, com cabo comprido, o boi ele vem e o cara dava uma pancada nessa região e o boi cai morto. Já cai morto, para depois ser desossado, essa coisa toda. E ele, com 9 anos de idade, ele foi assistir essas cenas. Com 10, 11 anos, ele evolui nessa empresa e ele passa a ser o homem que dava pancada. Com 11, 12 anos? 11, 12 anos. E ele disse isso na polícia, que isso ele entendia que dava um prazer nele. Ele tinha um prazer em ver aquele animal daquele tamanho cair e agonizar no chão. Bom, isso com 11, 12 anos. Até quando a família resolve vir para São Paulo. E em São Paulo, ele tinha habilidades com moto. Não tinha estudo e ele virou um motoboy. Virou um motoboy. Só que, a partir de uma certa idade, ele comete o primeiro crime. E lá na cena do crime é interessante, porque é o seguinte, Raul, ele confessa 11 mortes de 11 meninas, 11 moças. Só que todas foram mortas no Parque do Estado. O Parque do Estado é gigantesco. E ele só conseguiu apontar, ou a polícia localizou, 7 corpos. Das 11 que ele confessou. 4 estão desaparecidas. Uma delas, classe média alta, aqui no Itaim Bibi. Uma moça de 18 anos que sumiu e ele matou. Tá? Então, encontraram 7 corpos. Aí, a minha produção na cena do crime, a gente quer imagens. A gente quer as entrevistas, a gente quer saber o interrogatório dele. E aí, a gente quis saber quando que a polícia chega
num primeiro indício que poderia ser ele. Por quê? Porque as meninas, Raul, desapareciam. Você tem um parente desaparecido, você não linka com outro caso. O seu parente desapareceu. Você faz um BO de desaparecimento. A minha filha saiu de casa e não voltou. Minha filha foi trabalhar e não voltou. E eram mulheres aleatórias umas às outras. Aleatórias. Que foram abordadas em bairros diferentes. Olha aqui, que curioso. Só que esses boletins são feitos nos bairros e depois são enviados para uma delegacia única chamada Delegacia de Pessoas Desaparecidas. Raul, a maioria dos desaparecidos são jovens que voltam para casa. A maioria. Fugiu por causa da adolescência, fugiu por causa de um namorado, a maioria volta. Só que tem uma pequena parcela que não volta. Aí a polícia começa a ter o quê? Um olhar. Porque quando você faz um BO de desaparecimento de um familiar, o delegado avisa. Se o seu parente voltar, você tem que trazer ele aqui. Por quê? Para que serve o BO do desaparecimento? O BO de desaparecimento serve para uma coisa. O nome dessa pessoa fica travada no computador da polícia. Se ela der entrada no hospital público ou particular, a polícia vai ser chamada. Se ela sofreu um acidente na rua, a polícia vai saber. Se ela for encontrada desbaratinada na rua, a polícia vai saber. Então é como se fosse um procurado, mas é um desaparecido. Sim. Então se você tem uma filha e um filho que desapareceu, quando você encontrou, você tem que voltar com ele na delegacia. Dá baixa no desaparecimento. Dá baixa. Muitos não dão. Aí um dia o filho cai num comando, é a maior dor de cabeça. Mas o DHPP, ele faz o quê? Ele faz uma triagem daquele BO que... Você tá vendo, essa pessoa desapareceu mesmo. E aí o delegado começou a ver, são várias meninas, quer dizer... Bom, mas... começou a verificar que essas moças tinham idade entre 20 e 22 anos. Ou seja, tinha um padrão aí. Um padrão. Eram de cor clara. Outra coisa interessante, cabelo escuro e até o ombro. Então, o delegado, muito experiente, começa a ver, puxa, mas será que há um nexo? Sim, uma ligação. Será que há um nexo? Foi aí que o primeiro corpo foi encontrado no Parque do Estado sem a presença do maníaco. Ninguém sabia quem era. Quando encontra o primeiro corpo, encontra quem? O BO de desaparecimento do reconhecimento que foi feito mediante DNA, porque o corpo estava em estado de putrefação. Bom, aí a polícia vai ver quem é essa moça. E essa moça tinha comentado com alguém que ela ia tirar umas fotos com alguém e ela desapareceu. E isso sai na televisão. Por isso que a televisão é muito importante. Muito importante. Muito. E aí o que aconteceu? Uma moça que foi abordada pelo maníaco do parque na Praça da Sé, ela decidiu não ir com ele. Ela ficou com medo. Não medo, mas ela falou, não, eu não vou tirar foto com ele. E ele cometeu um erro. Ele deu um cartão do local onde ele trabalhava e colocou o nome dele falso. Ele falou, olha, se você mudar de ideia e quiser ir, tá aqui meu cartão. Já estava ousado. Né? Raul, essa mulher guardou o cartão. Guardou por guardar. Quando ela vê essa matéria, ela liga pro DHPP e ela conta isso. E aí chamam ela, foram lá pegar ela e queriam pegar o cartão. Com o cartão, eles foram até a loja de motoboy, onde ele trabalhava. Só que ele colocou o nome errado, não era o nome dele. Não era o nome dele. Mas o dono da loja teve que ser ouvido no DHPP. Claro. Mas o dono... Não imaginava. Olha, esse caixão, não sei. Você não vai acreditar, Raul. Dias depois, a menina foi fazer uma limpeza no banheiro e ela encontrou presa no vaso sanitário um RG que foi queimado. Só que ele foi queimado, mas 1/3 do RG era um RG, ainda estava intacto.